Olá amigos, bem-vindos ao canal Explicando o Espiritismo. Eu sou Alexandre Mano. No vídeo anterior tentei trazer algumas evidências de que nem tudo o que trata de espíritos, da alma ou da vida depois da morte é espiritismo. Neste vídeo, tentarei dar algumas ideias acerca dos fundamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita ou espiritismo foi codificada por Allan Kardec, em França, no século XIX. O espiritismo trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal, como definiu o próprio Kardec no livro O que é o Espiritismo. O espiritismo abarca três vertentes principais. É uma ciência, porque estuda os espíritos enquanto entidades inteligentes pertencentes à natureza e as suas relações com o mundo visível para nós. É uma doutrina filosófica, porque extrai da existência dos espíritos e da sua natureza um conjunto de princípios éticos. E é uma doutrina moral e religiosa, porque trata da relação entre homens, espíritos e Deus. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec relaciona os princípios da doutrina. A leitura destes princípios não dispensa o conhecimento da obra completa, mas é um bom início para quem não conhece, de todo, o Espiritismo. Não menos importante é compreender que o conhecimento ou aceitação da doutrina não faz de uma pessoa espírita. Como Kardec definiu, os espíritas retiram da doutrina consequências éticas, morais e práticas para a sua vida diária. Se o Espiritismo não provoca a reforma íntima das pessoas que têm com ele contacto, é porque as pessoas não o compreenderam totalmente. Veremos então de seguida os princípios fundamentais da doutrina espírita. Estes princípios foram retirados da introdução de O Livro dos Espíritos, obra publicada em 1857 e que constitui o marco fundador do Espiritismo. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, omnipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas: primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital; segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo; terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas: pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns; pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se visível e mesmo tangível, como sucede no fenómeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Há também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores, do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhoria se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante.
Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana, seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós, assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem perverso é de um espírito mau. A alma possui a sua individualidade antes de encarnar, conserva-a depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conhecera na Terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória. Com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Continuaremos a estudar os princípios fundamentais do Espiritismo, formulados por Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos na parte 2 deste vídeo. Faço votos que tenha ficado mais esclarecido acerca do Espiritismo. Se ainda tiver dúvidas, utilize os comentários. E se pensa que estes conteúdos são úteis, faça like ao vídeo, subscreva o canal, deixe um comentário e partilhe o vídeo. E não esqueçamos o principal ensinamento do nosso Mestre Jesus: faz aos outros aquilo que gostarias que eles fizessem a ti. Fiquem bem.